essa é a nossa segunda aula, a nossa preparação para o curso de Direito Empresarial em 30 dias. Lembrando, né, que esse é um curso voltado para pessoas que estão querendo fazer uma preparação de forma um pouco mais assertiva, né, prezando sempre pela qualidade em detrimento da quantidade em relação ao conteúdo, tá certo? Pessoal, lembrando, tá? Esse curso aqui, ele é sempre voltado para a prática, tá? Então, a gente vai voltar muito para assuntos que são abordados de forma muito recorrente, né? E aqueles assuntos que vocês, de fato, precisam saber para conseguirem uma aprovação na segunda fase de Direito Empresarial, tá certo? A gente sabe muito bem, né, que é um âmbito pouco escolhido, né, como segunda fase em provas específicas, né, da OAB, dada a complexidade da matéria que é abordada, né? E muitas das vezes a faculdade ela não prepara o aluno, né, de forma eficaz para que ele tenha a segurança de dizer, né, que sabe de fato a matéria que é abordada ali em direito empresarial. Então, o nosso objetivo aqui é tirar esse medo, né? Após essa aula aqui, nós já teremos uma aula de prática, ou seja, uma aula que nós iremos apenas abordar exercícios práticos e já abordados em provas anteriores da FGV. Isso é realmente muito importante, porque não adianta, tá, pessoal, vocês se debruçarem em PDFs, se debruçarem em livros, em doutrinas, e vocês não terem o manejo, né, de responder questões, de olhar para a prova de maneira objetiva e tentar ser o mais assertivo possível, tá? Lembrando, quando a gente estiver estudando aqui, você sempre precisa pensar se você de fato sabe definir aquele conceito, se você sabe o que é, né, aquele instituto, se você sabe quais são as permissões, as vedações para determinada pessoa, para determinado sócio, administrador, etc. Então, são coisas, isso aí lá no primeiro vídeo, né? São coisas que vão nortear o estudo de vocês, porque essas perguntas, né? O que, como, é possível, qual a permissão, qual que é a vedação, qual que é o instrumento que eu utilizo para sanar esse determinado problema, sempre são perguntas que você vai observar nas questões e também sendo abordadas de maneira prática ali na prova, tá bom? Na peça prática. Então, sempre tenha em mente isso, né? Antes de você avançar no conteúdo, veja se você tem bem delimitado esses temas na sua cabeça, tá certo? Então vamos lá. Essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos gerais do direito empresarial, né? E pessoal, a gente sempre tem que pensar uma coisa, né? O âmbito jurídico do direito empresarial nada mais é do que uma segmentação do direito que visa normatizar, né, a empresa, visa impor regras, né, para que haja uma padronização em relação à empresa, tá? Sempre observando, né, o fim para que ela está sendo constituída, a razão pela qual ela existe, a razão de ser, enfim. Só que esse âmbito empresarial, ele sempre vai normatizar, numa subsegmentação, eu diria, três coisas: o empresário, a atividade empresarial e o estabelecimento empresarial. É exatamente isso que a gente vai falar um pouquinho nessa aula aqui, tá? Porque quando a gente segmenta um pouco o conhecimento, aquilo que está muito abrangente, que está muito amplo, a gente consegue colocar em caixinhas, isso fica um pouco mais simples, né, da gente entender e da gente conseguir padronizar isso, né, na nossa mente, tá certo? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, né, o que é ser empresário? Qual que é a definição que a lei dá de ser empresário? O que é o empresário? Bom, o artigo 966 ele diz o seguinte, e claro, né, pessoal, o e-book ele está disponível, né, para facilitar um pouco a vida de vocês, mas a gente sempre vai estudar o e-book e com o Código Civil na mão, né? Então, o Código Civil está na aba aqui do lado, certo? A gente sempre precisa olhar para ele, porque realmente nessa etapa é o ordenamento jurídico, né, é o diploma legal que a gente precisa ter em mãos e precisa aprender a manusear isso no código, tá? No VAD. Aqui eu tô colocando, né, no Planalto, a fim de que fique um pouco mais fácil. Mas, pessoal, daí vocês, enquanto eu falar de artigo, vocês vão pegar o marca-texto de vocês. Se vocês já tiverem determinado alguma cor específica para o direito empresarial, nessa parte inicial, etc.,
sempre vou marcar os artigos que eu vou falando, tá? Porque é assim que vocês vão lembrar disso na hora da prova, tá? Não tem pra onde correr. Então, eu posso usar o Planalto, mas vocês usem o Vodmecum de vocês, tá certo? E não se esqueçam de dar uma olhada no primeiro vídeo que eu dou algumas dicas práticas, né, a respeito de como vocês podem otimizar o estudo e a utilização do Vodmecum mesmo na hora da prova em si, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, o que é o empresário? Tá? O empresário ele sempre vai ser determinado, né, na lei como um detentor, né, aquele que exerce uma determinada atividade. E a lei, ela define exatamente dessa forma. Então, o que é o empresário? É aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, né? Essa é a definição legal. Essa é a definição legal. Desse mesmo artigo, a gente também tira, né, a definição de empresa em si, que é atividade econômica organizada, né, a fim de que seja auferido lucro, a fim de que a gente tenha nessa empresa uma organização com o objetivo, auferir lucro. A gente tem, claro, outros objetivos como função social, né, da empresa, etc. Mas, objetivamente, a gente precisa entender que uma empresa ela existe para oferir lucro, né? Essa é a primeira razão de ser de uma empresa, né? E sempre quando o empresário procurar vocês enquanto advogados, né, empresarialistas, empresariais, ele sempre vai pensar, num primeiro momento, do lucro. Você está ali para prover a segurança que vai possibilitar a ele a oferir lucro com segurança, entendeu? E a gente tem subdivisões, né, nessa definição de empresário. Então, a gente sempre vai entender o empresário como sendo ou um empresário individual, né, ou a sociedade empresária. O que significa nessa definição? Na verdade, essa divisão, né? Quando um MEI, por exemplo, né, abre um CNPJ, ele tem ali uma empresa de refrigeração, né, ele conserta ar-condicionado, enfim, e ele realiza esse serviço, mas ele trabalha com ele e ele mesmo, né? Só que ele tem um CNPJ, ele se diz empresário, ele tem a própria empresa dele, é ele e ele, até que essa empresa cresça, etc. Né? Então, a gente tem atividades que são restritas, né, ao MEI, mas o que significa o MEI? O MEI é um empresário individual, né? O MEI é um empresário individual. Ele pode falar que tem uma empresa, etc., e pode falar que é empresário, etc., e ele de fato só que é uma outra definição de empresário, ele é um empresário individual. A sociedade empresária, por sua vez, ela tem uma distinção. Por quê? A gente vai observar aqui, olha, algumas questões um pouco específicas. Vamos lá. Enquanto o empresário individual ele é a pessoa natural, o que é a pessoa natural? Lembrando lá do primeiro ano de faculdade, né? Pessoal, a pessoa natural é aquela que detém direitos e deveres, né? Ela é uma pessoa física, ela é uma pessoa que é como eu e você, né? Então, essa pessoa natural, ela passa a ter uma natureza jurídica, né, de empresário individual, e por conta de fins fiscais, apenas fins fiscais, ele detém um CNPJ, né, apenas por isso, né. Esse empresário individual, ele, por ser empresário individual, ele não se juntou com outra pessoa, observando ali o afecto societatis, etc. Ele não se juntou com outra pessoa para formar uma sociedade empresarial organizada, né? Então, ele atua sozinho, né? Ele atua sozinho. Outro ponto realmente muito importante, né? Em relação à responsabilidade limitada. O que significa isso? Isso está ligado exatamente naquele conceito de autonomia patrimonial. O empresário individual, ele não tem a separação dos bens dele e dos bens da empresa. Então, se possivelmente ele fez alguma besteira em algum local de trabalho, ele for responsabilizado, né, civilmente, for ter que pagar alguma indenização por danos patrimoniais, etc., a responsabilidade é ilimitada, não tem essa separação, né? Isso é realmente muito importante.
Não existe autonomia patrimonial quando a gente fala de empresário individual, tá certo? Outro ponto importante, né? Ainda que seja um empresário individual, a gente também precisa observar a questão dele ser detentor de uma capacidade civil e sem impedimentos legais, tá? A gente vai abordar isso de forma um pouco mais pormenorizada, mais abaixo, mas já é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Agora, por sua vez, né, a sociedade empresária, ela já detém uma natureza jurídica própria. A gente vai observar ali na segunda aula, na terceira aula, na verdade, que uma sociedade empresária, ela já tem a obrigação de ser revestida, né, de alguns ditames jurídicos que a constituem por meio de um contrato, por meio de um estatuto, né? Então, ela detém essa natureza jurídica que reveste ela, que protege, né, essa sociedade. Inclusive, aqui na sociedade empresária, a gente pode observar sócios, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. É muito comum, por exemplo, quando eu vejo em holdings, né, os sócios que fazem parte e constituem aquela holding não são pessoas, não são pessoas físicas, são pessoas jurídicas, né? Então, a gente aqui tem a possibilidade dessa estrutura. Quando a gente começar a falar sobre direito societário puramente, vocês vão observar que existem vários desdobramentos disso, né? Que existem várias vedações, permissões para a constituição específica, né, de sociedades, e existem vários tipos societários também, né, para fins específicos ao qual se propõe quando são constituídos, né? Mas a gente precisa entender, simplesmente, né, que uma sociedade empresária, ela já pressupõe uma organização maior, né? A gente já observa que há uma complexidade um pouco maior, inclusive na norma, justamente para quê? Para estabelecer um padrão, tá certo? Então, isso aqui é realmente muito importante. Questão da responsabilidade. Fazendo um contraponto com o empresário individual, a sociedade empresária, ela já detém uma autonomia patrimonial, né? A sociedade empresária, ela pressupõe que haja uma responsabilidade subsidiária e limitada. O que é aquele LTDA? Limitada, né? A gente vai observar isso ali nos nomes empresariais. Mas isso aqui é realmente muito importante porque, pessoal, um dos principais pontos pelos quais isso aqui é importante é porque isso confere Pessoal, um dos principais pontos, porque isso aqui é importante, é porque essa questão da responsabilidade limitada confere segurança. Segurança para o empresário que quer empreender. Segurança para que o patrimônio dele não seja atingido por eventuais dívidas contraídas em nome da empresa. Isso é realmente muito importante, tá? E fazendo um paralelo já com a questão processual também, pessoal, cai muito e é muito, muito importante porque isso também cai em questões. Por que vocês acham que a autonomia patrimonial é tão importante no âmbito empresarial? Porque quando a gente fala de empresa, a gente está falando de lucro. A gente está falando de construção de patrimônio, tá? Muitas empresas, inclusive, elas só são constituídas para a proteção de patrimônio. É o caso, por exemplo, de holdings patrimoniais, né? Planejamentos sucessórios, etc. Então, existem artifícios, incidentes, como, por exemplo, o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, que nada mais é do que, por meio legal, por isso que há uma segurança, né? Por meio legal, é possível, considerando alguns requisitos específicos e pontuais em lei, desconstituir a casca feita pela sociedade empresarial que detém autonomia patrimonial. Então, por exemplo, né, se um empresário ele contraiu muitas dívidas, né, no CNPJ dele, na empresa dele, só que ele detém um patrimônio muito robusto. Esses credores, se observarem alguns vícios, por exemplo, de fraude a credores, confusão patrimonial, etc., é possível que haja uma desconsideração dessa personalidade jurídica, a fim de que as dívidas que foram contraídas outrora no CNPJ
sejam de responsabilidade também desse empresário. Isso é possível, né? Então, essa parte da responsabilidade ilimitada é realmente muito importante. O que significa responsabilidade subsidiária, né? E é que a gente não pode confundir com responsabilidade solidária, tá? Mas o que significa a responsabilidade subsidiária? Vamos supor, tá, que uma dada empresa, ela tenha contraído dívidas também no nome dela, né? E dívidas trabalhistas, isso é muito comum, né? A contratação, né? A contratação de prestação de serviços, né? De uma empresa X, né? E, obviamente, você está contratando essa empresa justamente por quê? Porque está se terceirizando os serviços de funcionários que essa empresa está ali cuidando, está gerindo, etc. Quando você contrata esses serviços, você está sendo tomador de serviços. Você está sendo beneficiário final desse serviço. Só que essa empresa terceira é a gerenciadora, ela é responsável. Se por algum acaso esse empregado que estava prestando o serviço para você é demitido, o que vai acontecer? Se as verbas dele rescisórias não foram pagas corretamente, se ele sofreu algum acidente de trabalho ou se ocorreu algum dano durante esse contrato de trabalho, ele poderá ingressar com uma ação trabalhista, né, a fim de que esse terceirizado seja responsabilizado. Só que, e se essa empresa terceirizada não for suficientemente capaz de arcar com os valores pleiteados por esse empregado? O que vai acontecer? A gente vai observar a inclusão, isso claro, né, uma estratégia processual, a gente vai observar a inclusão dessa tomadora de serviços também. Porque eu era a tomadora de serviços, eu era a beneficiária final. Então, caso essa empresa terceirizada não tenha como arcar com esses valores, o que vai acontecer? A responsabilidade para pagar vai ser minha. Por quê? Há uma ordem. É isso que significa ser subsidiário. Né? Há uma ordem. Então, vamos supor aqui que a ordem de preferência para pagamento, ela é da prestadora de serviços. Se ela não conseguiu pagar, eu vou arcar com isso. Tá? Por isso, pessoal, quando vocês estiverem atuando, né, efetivamente aí nesse ramo de advocacia empresarial, vocês vão observar que empresas que tomam serviços, principalmente tomadores de serviços, né, de vigilância, de limpeza, etc., vocês precisam sempre pensar, inclusive condicionar isso ao pagamento. Pera lá, você está pagando as verbas do INSS em dia? Me dá aqui o extrato do FGTS. Ah, pera lá, você faz um treinamento adequado com esse empregado? Você fornece os IPIs, os equipamentos de proteção adequados para esse empregado? Você precisa fazer um acompanhamento de perto sempre, a fim de que no futuro você não seja responsabilizado por uma falta sua, né? Porque você, enquanto tomador de serviços, precisa saber que aquela prestadora de serviços, ela cumpre com o regramento jurídico, ela cumpre com o normativo vigente, né? Então isso é realmente muito importante, tá? Isso aqui é muito importante e sempre aparece em prova, pessoal, sempre aparece em prova. O que diz esse artigo aqui, né? Artigo 966. Aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Só que aqui a gente tem aqui a gente tem uma restrição. O que significa essa restrição? Pessoal, olha aqui. No parágrafo único do artigo 966, a gente vai observar aqui, olha. Não se considere empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. O que significa esse artigo? Significa, pessoal, que eu, enquanto advogada, se eu exercer apenas a profissão de advocacia, eu não sou empresária, ainda que eu tenha o meu próprio escritório, tá? Isso é realmente muito importante. Um dentista,
Se ele tiver o próprio consultório dele, por ele não exercer a atividade organizada e por essa atividade de dentista dele não ser elemento da empresa, ele não é considerado empresário. Então, isso é realmente muito importante, porque esses profissionais que exercem profissão intelectual, artística, etc., não são empresários. Um compositor, um autor de livros, ele trabalha por conta própria, ele não tem um chefe, etc., não é empresário, tá? Qual que é o ponto aqui, né, do elemento de empresa? A gente sempre tem que pensar em sobreposição. Um exemplo que já é muito manjado, tá? Vamos supor que um veterinário, ele exerce a sua atividade de veterinário cuidando de pets. Ele é empresário? Não, não é empresário. Agora, se ele organizar todo um espaço, toda uma atividade com funcionários, em que a atividade dele de veterinário for só um elemento dessa empresa, ou seja, ele vende ração, ele vende brinquedinhos para pet, ele faz outras atividades naquele espaço dele, você concorda comigo que a atividade dele de veterinário, a atividade intelectual dele é restrita? Você concorda comigo que toda essa atividade, todo esse complexo organizacional, ele sobrepõe essa atividade pequenininha que ele está exercendo? Então aí sim a gente vai ter uma empresa, né? Então isso é realmente muito importante. Olha aqui, ó. Nesse exemplo que eu dei, houve a absorção da atividade intelectual, né, de natureza científica, literária ou artística, outros exemplos, como um dos fatores da organização empresarial. Então isso é realmente muito importante e, de novo, tá, aparece em prova, tá? Pessoal, estabelecimento empresarial. Eu vou parar de falar, né, que isso aqui é muito importante, isso aqui aparece em prova, por quê? Porque o objetivo do curso é exatamente esse, né? Trazer assuntos que eu sei que caem, tá? Assuntos que vocês precisam saber, tá? Porque isso vai dar uma base muito importante, muito robusta, para que vocês consigam solucionar qualquer questão que aparecer para vocês, tá certo? O curso, de forma alguma, elimina a responsabilidade de vocês de ler o código. Então, os artigos que eu vou citando é para vocês marcarem. Só que é interessante que vocês leiam todo aquele capítulo, né? Falou de empresa? Eu vou ler o capítulo de empresa. Não preciso grifar tudo, mas eu preciso que a minha mente saiba que aquele assunto tá ali. Tá? Isso é realmente muito importante. Estabelecimento empresarial. Esse é um dos pilares do direito empresarial, né? E hoje a gente observa muitas empresas se constituindo no âmbito online, mas isso não exclui, tá? Não exclui a questão do estabelecimento empresarial. O que é o estabelecimento empresarial? É um complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. O que significa isso aqui? Pessoal, quando a gente fala de estabelecimento empresarial, vocês vão tirar da cabeça que a gente está falando de um conjunto de prédio. Vocês vão tirar da cabeça que a gente está falando de uma loja, do espaço físico. Por isso que eu disse que não é algo que exclui quando a gente observa estabelecimentos que se iniciam e se estabelecem no âmbito virtual. Por quê? O estabelecimento empresarial é um conjunto, é um complexo, é um todo de bens. E quando a gente fala de bens, a gente está falando de material e imaterial. A gente ouve muito falar de bens corpóreos e incorpóreos. Quer um exemplo? Uma empresa, tá? Ela detém ali um conjunto de computadores, ela detém um conjunto de mesas, né? De poltronas, de quadros. São coisas corpóreas, são coisas materiais que fazem parte, né? Ou deveriam fazer parte, né? Da lista de bens que aquela empresa possui. Agora,
Agora, tem coisas que são imateriais, tem coisas que são incorpóreas, que talvez sejam mais importantes e mais caras para aquela empresa do ponto de vista financeiro e também de caro no sentido de importante para a existência daquela empresa. Como, por exemplo, a marca da empresa. A marca da empresa, o know-how da empresa, né, é algo incorpóreo, mas que, se eventualmente for vendido num contrato de trespasse que a gente já vai conversar, vai junto e talvez seja uma das coisas mais importantes, entendeu? Talvez seja uma das coisas mais importantes. A Coca-Cola não venderia o valor que ela poderia ser vendida, né, considerando a evaluation da empresa, etc., a avaliação patrimonial da empresa, se a gente quisesse vender a Coca-Cola sem o rótulo dela, sem a corzinha vermelha dela. Então, a questão do estabelecimento empresarial, a gente está falando de um todo. Lá, quando a gente começar a falar de contratos empresariais, e quando a gente fala de contrato de locação, a gente vai observar que o ponto de locação, não estou falando nem de ponto de propriedade de fato, ponto de locação é um dos elementos do estabelecimento empresarial. Por quê? Se você se estabelece, vamos supor aqui, 10 anos no mesmo local, você há de convir comigo que você construiu uma clientela, construiu uma freguesia ali. Aquele ponto para você é um elemento importantíssimo para a saúde da tua empresa, né? Então, compõe o estabelecimento empresarial, tá certo? Importantíssimo, tá? O estabelecimento empresarial é diferente do local onde são desenvolvidas as atividades empresariais. É isso que eu tô falando, tá? Há uma diferenciação, tá certo? Isso é realmente muito importante, tá? O que é o contrato de trespasse, pessoal? A gente vai falar mais especificamente sobre esse contrato, né? Mas caso vocês vejam em algum material, em alguma questão, etc., o contrato de trespasse é apenas e tão somente a venda de um estabelecimento empresarial. Venda de um estabelecimento empresarial não significa necessariamente venda daquela propriedade. Um exemplo, é possível que você compre ou venda um estabelecimento empresarial adquirindo o contrato de locação, adquirindo o direito de uso da marca, adquirindo a lista de clientes que aquela empresa utilizava. Então, isso é estabelecimento empresarial, é o todo, tá? Isso é realmente muito importante. Lembrem sempre desse termo, né? Universalidade de bens. Quando a gente fala de estabelecimento empresarial, linke isso com universalidade de bens e não com estabelecimento físico e não com ponto físico, loja física, né? A gente está falando de um todo complexo, tá? Isso aqui é importante. Pessoal, sempre quando eu colocar embaixo de um artigo grande, um artigo pequenininho, anotem esse artigo, façam aquelas referências cruzadas. Como que você vai fazer essa referência? Vai pegar uma caneta ou um lápis e você vai, do lado do artigo 1142 do Código Civil, você vai anotar artigo 422,481 CC. Só isso. Pessoal, não vai dar problema com o examinador. Isso está previsto no edital. Não tem problema vocês fazerem isso. Você não vai fazer seta, você não vai fazer asterisco, você não vai fazer uma estrela, um coração. Você vai fazer só isso que eu te disse. Você só vai anotar o artigo. Apenas e tão somente isso, tá? E para que significa isso, né? É para que quando você olhe para esse artigo, você lembre que se um artigo está falando de estabelecimento empresarial, e se eu estou vendo isso na prova, ou nas questões, ou na peça, é possível que eu tenha que olhar também para o artigo 422. Os contratantes ou guardados aguardar, assina a conclusão do contrato. E faça a mesma coisa nesses outros artigos, entendeu? Não custa nada. Porque, aqui eu vou estar falando, eu posso oferecer uma base para uma argumentação numa questão, por exemplo, de um contrato de compra e venda, de trespasse, etc. Pelo contrato de compra e venda, nos contratantes se obriga a transferir domínio de certa coisa ou outra, pagar. É apenas para vocês terem uma complementariedade. Você não vai perder pontos se você citar mais artigos,
Só que você perde ponto se você deixar de citar algum artigo, tá? Então, você não vai citar todos os artigos que forem possíveis, mas tenha um bom senso, vá anotando as coisas que eu vou colocando aqui, porque são importantes, tá certo? Questão do nome empresarial. Pessoal, a questão do nome empresarial, a gente vai olhar muito nos tipos societários, tá? E você vai gravar isso aqui de forma lógica, tá? Vai conseguir observar isso nos artigos que eu coloquei aqui, mas você vai pegar a mesma manha quando você começar a fazer questão de prova. Questão de prova, entendeu? Questão de prova que versa a respeito dessas coisas aqui, tá? E claro, tendo um bom entendimento do artigo, você vai conseguir fazer as questões porque você vai se lembrar, sem possibilidade de dúvida, tá certo? Mas o que você precisa saber do nome empresarial? Bom, o nome empresarial, ele tem que atender aos princípios da novidade e da veracidade, tá? Então, o que significa isso, né? A gente não pode confundir o nome empresarial com marca. A gente não pode confundir nome empresarial com registro lá no NPI. Isso a gente vai falar posteriormente, tá? Sobre essa questão da propriedade intelectual, registro de marca, etc. Mas são coisas distintas. Aqui a gente está falando no início. A gente está falando na fase de constituição da empresa. Então, quando você constitui uma empresa, você precisa dar nome a essa empresa. E considerando o tipo empresarial, se é um empresário individual que está formando aquela empresa, se é uma sociedade empresária, se é uma limitada, se é uma SA, você precisa informar isso logo no nome, né? E a gente tem dois tipos de denominação de nome empresarial: firma ou denominação. Então vamos lá. A denominação, ela é um nome fantasia, é um nome inventado, um nome fantasioso, tá? Que você tem que indicar. Nessa modalidade aqui, você sempre vai precisar observar que o objeto tem que estar presente naquele nome. O que é um objeto? É o fim ao qual se propõe aquela empresa. É a razão de ser daquela empresa. Aqui nesse exemplo, por exemplo, aqui nesse exemplo, essa empresa aqui, você pressupõe que ela vende bolsa ou que ela faz bolsas, mas alguma coisa tem a ver com bolsas. Por quê? Porque tá no nome dela. Tá no nome. E tem o limitado aqui também. Por quê? Porque é uma obrigação desse tipo empresarial. Tá? Questão da firma ou da razão. Isso aqui a gente vai observar nos empresários individuais, por exemplo, né? Em que tem que haver um nome, né? O nome civil nesse nome empresarial, e também tem que ter algum tipo de elemento distintivo daquela empresa, tá? Então a gente nunca vai poder observar, por exemplo, arquivados na mesma junta comercial. O que significa isso? No mesmo órgão de registro daquele estado, porque as juntas comerciais são de estado para estado. A gente nunca vai observar o mesmo nome. Por quê? Porque tem que atender ao princípio da novidade, princípio da veracidade. O princípio da novidade tem que estar atrelado a ser algo novo, ser algo inédito. Não pode haver duas empresas com o mesmo nome, entendeu? Isso é realmente muito importante. E tem que atender ao princípio da veracidade, porque a gente observa aqui, por exemplo, nessa questão do link com o objeto social que opera aquela empresa, tem que ser verídico. Por exemplo, essa empresa JF Bolsas Femininas Limitada, ela não pode trabalhar com produtos alimentícios, por exemplo, entendeu? E a gente vai observar isso. Talvez não caia, né, na prova de vocês, enfim, mas isso para vocês realmente entenderem, né? Quando a constituição de um contrato social ou de um estatuto social, você sempre tem que indicar o objeto social daquela empresa. E o objeto social, ele sempre vai estar atrelado aos quinais que aparecem na nota fiscal. Então, não podem ser coisas discrepantes, né? Isso é muito importante, tá? Pessoal, esses artigos aqui, vocês precisam ler, precisam grifar, tá certo?
porque vocês saberem da existência deles vai ser muito importante na hora da prova de vocês realmente terem segurança, tá? Essa matéria aqui, ela precisa ser posta em prática, por isso que a gente vai esmiuçar isso um pouco mais na aula própria de prática a respeito disso, tá certo? Mas em suma, como eu disse, né, a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente falar de tipos societários específicos, mas em suma, essa é a relação que a gente tem em relação ao nome empresarial e atividade e tipo societário, tá certo? Tem algumas peculiaridades, como por exemplo, a sociedade anônima, ela pode ser indicada, né, por denominação no CNPJ. O que é denominação? Nome fantasia. Mas tem uma especificidade. Ela tem, é preciso, necessário, que ela indique a sigla, né, CIA, companhia, SA. Isso apareceu em prova, tá? Então, são especificidades que a gente tem que observar no âmbito prático, tá? Mas isso tudo tá no código, tá certo? Tá no código e vocês não vão ter dificuldades quanto a isso, eu tenho certeza. Em relação ao registro e arquivamento dos atos na junta comercial. Pessoal, primeiro ponto. Registro e arquivamento dos atos na junta comercial é obrigatório ou facultativo? Ah, mas eu exerço atividade empresarial irregular, etc. Mas é obrigatório ou facultativo? Obrigatório. É obrigatório, tá? Obrigatório. Por quê? Quando a gente fala, isso é realmente muito importante, quando a gente fala de constituição de empresas, né, majoritariamente o Código Civil, ele nos apresenta direitos do empresário. Como assim, né? Eu tenho que registrar minha empresa? Você tem que registrar a tua empresa porque você, a partir desse registro vai possibilitar que você tenha direitos, né? Como, por exemplo, a separação do teu patrimônio. Isso é uma vantagem para o empresário, entende? Eu vou esmiuçar um pouco mais isso abaixo, mas essa questão do registro, ela é importante por conta disso, né? O empresário que exerce atividade empresarial há anos, né? Nunca foi autuado pela Receita, etc., exerce atividade empresarial há anos. Se por alguma razão ele precisar requerer uma recuperação judicial, ele não pode. Por quê? Porque é um benefício apenas para empresários regularmente registrados, né? O que significa o registro, né, amplamente? Pessoal, registro e arquivamento dos atos da junta comercial. Quando você vira empresário, ou quando vocês forem assessorar empresários, vocês vão observar que todos os atos relevantes para aquela empresa precisam ser arquivados na junta comercial. O que significa isso? Tem um registro para a constituição da empresa quando se abre a empresa. Tem um registro na junta comercial do teu estado, São Paulo e Jusesp, por exemplo, para alteração de empresas, alteração do quadro de sócios, alteração do estabelecimento do local da sede, alteração de distribuição de cotas, alteração de administrador judicial, alteração de administrador, né? Administrador judicial é outra coisa. Alteração de quem tem poderes para ser signatário daquela empresa, né? Procuração pública. Quando você vai encerrar aquela empresa, você precisa fazer isso também na junta. Então, todas essas coisas, elas precisam ser registradas na junta comercial, entende? Porque se elas não forem realmente registradas na junta, elas não produzirão efeitos, né? De novo, a gente tem aqui uma questão de privilégio também, né? Não só de padronização, mas se você permanece, por exemplo, tá? Isso já vi acontecer. Se você sai de uma empresa como administrador, por exemplo, né? Você tinha responsabilidade em relação àquela empresa, você era o administrador. A gente vai observar isso quando a gente estiver falando de tipos societários. Mas você saiu daquela empresa e não registrou isso na junta comercial. Se tiver algum problema nos livros contábeis, se tiver algum problema na sociedade em si, alguém forjou tua assinatura, etc., meu amigo,
você vai penar para provar que focinho de porco não é tomado. Por quê? Você, para todos os fins de fato, ou melhor, para todos os fins de direito, independente do fato, você continua sendo o administrador daquela empresa. Ah, mas eu saí da empresa. Não, tá aqui, ó. Você não registrou? Por que você não registrou a tua saída? Por que tu não registrou a tua renúncia? Tá? Então, isso aqui é realmente muito importante, tá certo? Então, esse negocinho do antes, tá? Isso aqui aparece muito, tá, pessoal? Mas tá no artigo 967, Código Civil, muito simples, tá? De novo, o registro do empresário é obrigatório, deve ocorrer antes do início da atividade, antes. Isso aqui é o que deve ocorrer, né? Muitas vezes as coisas vão se atropelando, enfim, mas se você pegar um caso, né, para regularizar a situação de algum empresário, etc., mas é interessante que isso seja feito antes, tá? Do início da atividade empresarial. Quando você observar, né, esse termo aqui, muitas vezes a gente não observa isso na lei, né, junta comercial, mas a junta comercial nada mais é que o registro público de empresas mercantis, tá certo? Então, um se equipara a outra para fins legais, tá? Essa questão do empresário rural também já apareceu em prova. É importante que ao menos vocês saibam, tá? E saibam que tá lá no artigo, tá pertinho, tá certo? Se quiserem fazer alguma referência ali. Empresário rural. O empresário rural, ele tem algumas questões específicas, né? Inclusive, que beneficiam ele, né? Quando ele não tem o registro, né? Caso ele queira fazer o registro de empresário rural, ele também terá benefícios, como por exemplo a questão da RJ, né, que é um benefício. Então, a inscrição para o empresário rural, ela é facultativa, tá? Mas se ocorrer por livre e espontânea vontade do empresário, tá? O empresário rural, ele se equipara ao empresário comum, tá certo? Tem uma questão de simplificação, de recolhimento de imposto também, então são questões aí que não precisa se debruçar sobre essa matéria, mas é interessante que vocês saibam e saibam onde está, certo? Questão aqui também que cai muito, tá, pessoal? Essa questão aqui, talvez seja uma das que mais cai, né? Quem pode ser empresário? É uma questão sobre capacidade. E a gente volta de novo lá para aquele assunto de capacidade civil, né? Pessoal, direito empresarial é muito direito civil também, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando de meandros da sociedade civil, né? Muitas pessoas formam empresas, né? Justamente para auferir os ganhos para rendimento próprio da família. Então, a gente está falando aqui de um âmbito civil também, né? Então, quem que pode ser empresário? Pessoal, o que diz a respeito, né, o Código Civil da capacidade civil, né? Aquele que é maior de 18 anos, né, ou que seja emancipado. E, claro, tem regras de emancipação, etc. Só que o empresário, ele também precisa, além de ser capaz, além de ser emancipado ou de ser maior de 18 anos, ele precisa não ser legalmente impedido. O que significa isso? Significa que, por exemplo, um servidor público não pode ser empresário. Ou se ele for empresário, ele não pode ser considerado como um administrador daquela sociedade, né? E caso ele seja empresário, ainda que de forma irregular, ele vai responder por todos os direitos e obrigações que ele contrair. O que isso significa? Significa que ele não detém do benefício que é conferido aos empresários, de autonomia patrimonial, de divisão, né? Isso é realmente muito importante, né? Então, vamos ler esse trechinho aqui, que é realmente muito importante essa parte, tá? Qualquer pessoa que não seja legalmente impedida, isso é um trechinho ali do artigo 972. O falido não reabilitado também não pode ser empresário, funcionário público, militar, devedor do INSS. O funcionário público pode até ser acionista ou cotista de uma sociedade, mas não pode ser o administrador, isso que eu falei agora.
bem como não pode exercer atividade empresarial como empresário individual, óbvio, porque senão ele não teria a mais ninguém para quem delegar, né? Isso pressupõe, né, de um entendimento até, né, de quando a pessoa é funcionária pública, servidor público, a gente sabe que ela está sendo paga para se dedicar ao serviço público, né? Então não pode haver concorrência ali de atenção dessa pessoa, porque nós somos limitados, né? Isso é muito importante, tá? Essa aqui também é muito importante, essa parte. Tá no artigo 974, tá? A gente disse, né, que a gente entendeu que para ser empresário eu preciso ser capaz civilmente e eu não posso estar legalmente impedido. Só que, se eu tenho 22 anos, eu não sou mais menor, tá? Tenho 22 anos, comecei minha empresa, etc. E por alguma razão aconteceu algum problema e fiquei incapaz. Fiquei incapaz de gerir, de exercer os meus atos da vida civil. O que acontece? Minha empresa vai pro buraco? Terá que ser nomeado um administrador dessa empresa, né? Porque, e claro, né, isso tem que ser deferido por uma decisão judicial, né? Justamente porque a empresa, ela tem uma função social. Então, muito provavelmente, você já tenha empregados, você já tenha funcionários trabalhando sobre a sua gestão. E não é interessante para a economia que você simplesmente feche essa empresa. Então, se no decorrer da atividade, eu comecei a minha atividade empresarial capaz, cumpri todos os requisitos legais, etc., só que eu me tornei incapaz, houve uma incapacidade superveniente, tá? Então, para que essa empresa continue, porque a empresa é maior do que essa pessoa que ficou incapaz, a empresa ela já cumpre uma função social maior, ela já beneficia muitas pessoas, ela já recolhe tributos. Então, a gente sempre vai pensar na empresa, né? Essa pessoa, ela que ficou incapaz, né? Ela terá que nomear, né, um administrador para essa empresa, e isso sempre por decisão do juiz, tá? Então a gente sempre vai precisar submeter isso ao entendimento do juiz, tá certo? Não pode ser feito de qualquer jeito, tá certo? Só que o incapaz, ele não pode começar a empresa, tá? Por quê? Porque para eu começar uma empresa, para eu ser empresário, eu preciso de ter capacidade civil, tá certo? Importante aqui, ó. Aqui a gente está falando não só de quem não tem capacidade, mas a gente está falando também daquelas pessoas que, porventura, são militares, ou exercem cargos públicos, ocupam, né, cargos de servidores públicos, etc. Então, isso aqui são para essas pessoas. Isso é realmente muito importante, ó. Caso seja exercida uma atividade empresarial desrespeitando as normas de impedimento, ou seja, uma pessoa impedida, mas mesmo assim está exercendo a atividade de empresário, essa pessoa não poderá gozar dos direitos de empresários, por exemplo, a recuperação de empresas. Mas essa pessoa ela vai responder pelas suas obrigações, como os contratos firmados, tributos e etc. Isso significa que, para a concessão de direitos, é preciso ser empresário de direito, devidamente escrito, respeitando as normas de capacidade. Porém, basta para os deveres ser empresário de fato, independente de registro ou desrespeitando as normas de capacidade. Então, pessoal, de novo, tá? Começar uma empresa é algo muito sério, né? Isso pode impactar muitas pessoas, inclusive gerações da própria pessoa, né, que abriu essa empresa, etc. Isso pro bem ou pro mal, né? Então, quando você estiver nessa posição, né, de assessorar a empresa, etc., precisa ter essa seriedade, né, de levar à risca o que o ordenamento jurídico prevê, a fim de que teu cliente não seja prejudicado, né? Para a tua prova, você precisa entender, normatizar esses conceitos e na próxima aula a gente vai para a prática.